O milionário planejava um casamento de fachada, mas a virgem inesperada muda tudo. Rafael estava cercado por flores caríssimas, vestidos que pareciam sair de um conto de fadas e aquele eterno cheiro de expectativa mingau com tom de ostentação. Em São Paulo, tudo reluzia e todos podiam ver o altar de cristal que ele mandou fazer, as centenas de convidados que balançavam taças de champanhe na espera do sim mais esperado do ano. Mas, na verdade, tudo era apenas uma fachada, uma encenação para agradar a família que havia depositado as expectativas em um casamento perfeito, com uma influenciadora de moda, uma rainha das redes sociais. Mas enquanto ele ensaiava sorrisos e olhava para os olhares admirados, algo no fundo de sua mente parecia querer gritar. As fotos dos dois juntos nas redes sociais eram a máscara que escondia o que ele realmente desejava: liberdade. O que ele não esperava era que essa liberdade chegaria em forma de uma jovem artista chamada Luna, que cruzou seu caminho numa tarde quente, em uma galeria cheia de gente. Os cabelos dela eram como um sol poente, e o sorriso, uma pintura cheia de cores que ele nunca tinha visto antes. Com suas roupas simples e jeito sonhador, ela parecia não se importar com o glamour ao redor. Ao contrário, trazia consigo um ar de autenticidade que Rafael não conhecia. Enquanto sua vida girava em torno da imagem política e da maquinaria social da elite, Luna conversava sobre arte, rindo da superficialidade que sua vida significava. Ele se sentia atraído por ela, como um ímã, e quanto mais tempo passava com ela, mais seu mundo perfeito começava a desmoronar. Ela não se importava com os jantares formais ou a pressão da mídia. Ela falava sobre liberdade, sobre viver o momento, sobre ser verdadeira. Cada palavra dela parecia um convite a um novo universo. Mas havia segredos que pairavam entre eles, segredos que podiam mudar tudo. Luna tinha um passado repleto de sombras, algo que a impedia de se abrir completamente. Em um momento de vulnerabilidade, ela mencionou algo entre lágrimas, mas logo se calou, deixando-o intrigado e preocupado. O que ela guardava? Por que tanta hesitação? Há poucos dias do casamento, os rumores de um escândalo familiar começaram a surgir como um furacão. A fortuna da família de Rafael estava ameaçada, e os segredos que estavam escondidos nas paredes do palácio onde cresceu começaram a flutuar como vapor venenoso. O que ele faria diante disso? Permanecer preso à segurança de um futuro que nunca desejou? Ou arriscar tudo por um amor que o fazia sentir mais vivo a cada partida? O dia do casamento se aproximava, e com ele a verdade que não podia mais ser ignorada. Sua vida estava em risco, e o que se escondia sob a superfície poderia vir à tona a qualquer momento. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O dia do casamento se aproximava, e Rafael mal conseguia pensar. Os rumores na família o deixavam inquieto, como se um furacão estivesse prestes a desabar sobre sua vida. O coração batia descompassado. Ele olhava para o espelho, tentando se convencer de que aquela vida era o que desejava. Mas, no fundo, a imagem refletida parecia cada vez mais estranha. Um homem preso em um conto de fadas que nunca escreveu. Aquela tarde, enquanto caminhava pela galeria de arte com Luna, sentia o peso do mundo nas costas. A risada dela ressoava como um alívio, uma fuga. Mas, logo em seguida, tudo desmoronou. Estavam conversando quando Luna recebeu uma mensagem. Ele viu a mudança instantânea na expressão do rosto dela. O sorriso deu lugar a uma máscara de preocupação. Luna, o que aconteceu? Ele perguntou preocupado. É meu irmão.
Ele pode ter problemas, ela murmurou, a voz trêmula. Rafael correu até ela, segurando suas mãos. Do que você está falando? O olhar dela se desviou. Algo estava muito errado. Eu não posso contar tudo, disse, quase em um fio de voz. Em meio à tensão, um grito cortou o ar, vindo da entrada da galeria. Os olhares se voltaram para a porta principal. Um homem entrou, ofegante, e todos ao redor começaram a sussurrar. O reconhecimento demorou a chegar, mas de repente Rafael percebeu. Era um membro de sua família. A fama de escândalos os precedia. Rafael, o homem chamou. A voz embargada. É sério, você precisa vir agora. Rafael olhou para Luna, o coração acelerado. O que poderia ser tão urgente? Antes que ele pudesse responder, a multidão se agitou. O homem se aproximou, o rosto pálido. O seu pai, ele foi preso, disse, deixando um silêncio pesado pairar no ar. Ele está sendo investigado por fraudes fiscais. E tem mais. Eles encontraram provas ligadas ao seu casamento. O impacto da notícia foi como um soco no estômago. Rafael se afastou, em choque, sem conseguir processar as palavras. Mas isso é impossível. Ele sempre foi cuidado com isso. Eu wished I was kidding, ele continuou, a voz cheia de desespero. Mas você precisa saber que pessoas estão falando da sua noiva. Ela pode estar envolvida também. Ele olhou para Luna, e as peças começaram a se encaixar. A hesitação dela, o passo atrás, onde a conversa voltou aos familiares. O passado havia voltado, e desta vez era mais feroz do que nunca. Luna, o que você sabe? A pergunta pulou de seus lábios, sua voz firme, mas repleta de insegurança. O que você não me contou? Rafael, eu nunca quis que você soubesse, eu não. E antes que ela pudesse terminar, outra explosão de murmúrios se espalhou pela galeria. Os convidados estavam agora a poucos passos, a curiosidade fazendo parte da tensão. O rosto de Luna palideceu e doeu ver como ela estava assustada. Você está viva, Luna? Rafael fazia perguntas, as palavras saindo em fragmentos confusos. Mas na sua mente, a única coisa que ele conseguia pensar era: e se isso significasse que todo aquele encanto tinha um preço? O próprio mundo de Rafael estava ruindo, e a única verdade que restava era que ele estava prestes a perder tudo, incluindo Luna, que agora parecia um mistério envolto em segredos. Virou-se, olhando para o homem, e em uma fração de segundo, soube que a vida que sempre soube não existia mais. Havia algo além do que os olhos podiam ver, e a verdade estava prestes a desabar sobre eles como uma tempestade. E o que viriam a descobrir naquele momento mudaria não apenas suas vidas, mas todo o futuro que pensavam que conheciam. O próprio mundo de Rafael estava ruindo, e a única verdade que restava era que ele estava prestes a perder tudo, incluindo Luna, que agora parecia um mistério envolto em segredos. Virou-se, olhando para o homem, e em uma fração de segundo, soube que a vida que sempre soube não existia mais. Havia algo além do que os olhos podiam ver, e a verdade estava prestes a desabar sobre eles como uma tempestade. O murmúrio se intensificou, as vozes aumentavam, e olhares curiosos se cruzavam por toda a galeria. Rafael apertava a mão de Luna, tentando encontrar um ponto de apoio. O que você sabe, Luna? Ele repetiu. A urgência na voz fazia o coração dela palpitar mais rápido. Por favor, me diga. Ela estava pálida, e as lágrimas ameaçavam cair. Mas, antes de uma palavra ser dita, o homem que havia trazido a notícia, o primo de Rafael, apontou para a porta principal com um olhar incrédulo. Não pode ser! Ele exclamou, a voz trêmula. E então, todos viraram para ver o que acontecia. As pessoas começaram a se afastar. Um grupo de repórteres entrou correndo, as câmeras ligadas e flashes piscando em todas as direções. Rafael, o que você tem a dizer sobre as acusações contra a sua família? As perguntas se misturavam como um coro ensurdecedor. O coração de Rafael disparou. Ele nunca tinha experimentado algo assim.
A ideia de estar no olho do furacão o apavorava. Fuja, Luna! Ele gritou. Mas o som foi abafado pela gritaria dos jornalistas. Mas, antes que ele pudesse puxá-la para fora, uma mulher entrou na galeria, ofegante. Seu rosto era familiar, e Rafael a reconheceu imediatamente. Era sua tia, a irmã de seu pai. A expressão dela era uma mistura de terror e urgência. Rafael, você precisa saber. É muito sério. Ela disse, mal conseguindo articular as palavras. Sobre o quê? Ele estava desesperado, o tempo passava e tudo ao seu redor parecia desmoronar. Eu não consigo explicar aqui, mas o que você não sabe sobre Luna? A voz dela falhou, e nesse momento a tensão aumentou. Ela não é quem pensa ser. As palavras caíram como uma bomba. O que ela queria dizer com isso? Ele olhou para Luna, que agora também estava em choque. O rosto dela estava pálido, e os olhos cheios de uma mistura de medo e tristeza. Era como se um enorme véu tivesse sido levantado, revelando algo que ele nunca havia querido ver. Não, isso não pode ser verdade. Ele tentou se convencer, mas uma semente de dúvida começou a brotar em seu coração. Luna, o que ela está falando? Mãe, mãe! Uma voz infantil cortou o ar e todos viraram. Uma garota de cerca de 10 anos entrou, os olhos arregalados, segurando um bilhete amarrotado. A polícia está procurando por você, Luna. Meu pai disse que você precisa vir agora. O silêncio na galeria ficou denso. Rafael olhou para Luna, que agora estava paralisada, a expressão de horror estampada no rosto. O que você não me disse? Quem é essa criança? Sua voz tremia. Luna se virou, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei como explicar. Mas antes que pudesse falar, a garota avançou, gritando. Ela é sua irmã, Luna. Sempre foi. As palavras ficaram suspensas no ar. Rafael sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. A realidade dele estava se desfazendo em fragmentos, uma verdade devastadora revelada em um instante. Ele olhou para Luna e uma mistura de amor e desespero inundou seu coração. Como ela poderia ter escondido algo assim? O que está acontecendo? Ele se perguntou, incapaz de processar. A galeria estava em caos. O som das câmeras e gritos ecoava. Rafael sentia a pressão aumentar. Ele estava no meio de uma tempestade, e o que viria a seguir poderia mudar tudo. O que mais ele não sabia? Qual era a verdadeira história por trás de Luna? E mais importante, até onde essa mentira iria? O futuro que ele acreditava ter estava agora em risco. E as respostas estavam mais distantes do que nunca. Rafael estava em choque. O grito da menina ainda ecoava em sua mente e o ar parecia denso, quase pesado. Ele olhou para Luna, que estava congelada, as palavras da tia dele girando como um redemoinho em sua cabeça. A galeria agora se tornara um campo de batalha de olhares curiosos, a multidão completamente absorvida pela confusão que o cercava. Luna, ele disse, sua voz quase um sussurro. Como isso é possível? Você é minha irmã? A incredulidade era palpável. Ela balançou a cabeça, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. O caos ao redor deles diminuía, como se o tempo tivesse parado. Rafael, não é isso que você pensa. Por favor, escute-me. Uma onda de murmúrios percorria a galeria. As pessoas se aproximavam mais, os olhares tão intensos que pareciam um raio laser. Rafael se virou para a menina, que ainda segurava o bilhete como se fosse um tesouro. Quem é você? O que está acontecendo aqui? Eu sou a Clara, a menina disse, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Ela é a minha mãe. Mas você precisa saber que não é só isso. O estômago de Rafael se contraiu. O que você quer dizer? A tensão no ar cortava como uma faca. Uma parte dele queria entender. Outra queria correr e se esconder. Ele olhou para Luna, que agora parecia quebrada, as paredes que ela construiu ao seu redor desmoronando. Nossa mãe, ela não morreu. Ela foi levada e está presa. Clara anunciou, a voz tremendo. E você pode ser a chave para libertá-la. Luna, é verdade? Rafael olhou para ela, seu coração batendo forte.
O mundo estava desmoronando, e tudo se misturava em uma grande confusão. O passado, o futuro, tudo mudando em frações de segundo. "O que você quer dizer com presa?" ele perguntou, a voz embargada pela gravidade da revelação. "Como? Como isso é possível?" "Rafael." Luna engoliu em seco, a dor estampada em seu rosto. "Eu não sabia. Eu só descobri, porque eles estavam me ameaçando. Eu tive que ficar longe de você. Queria te proteger." As lágrimas escorriam, e ele viu a mulher encantadora de quem se apaixonara desmoronando. "Proteger de quê?" ele gritou, sentindo o calor subir à sua cabeça. O arrependimento por não ter percebido antes, por nada ter feito, sem saber que a verdade estava escondida sob uma camada de segredos. "Do que você realmente está fugindo, Luna?" E nesse momento, a tensão tomou conta do ambiente. O homem que havia trazido as notícias e a tia de Rafael recuaram, um olhar de alarme em seus rostos. Alguém havia escutado demais. Um novo aviso ecoou. A polícia estava se aproximando, e com ela as consequências de todos os segredos que envolviam aqueles dois. Um grito distante chamou sua atenção. "Rafael, você precisa vir agora!" Um oficial de polícia apareceu, e a pressão aumentou. As luzes dos flashes se repetiam, e tudo o que ele mais queria era sumir. "Fuja, Luna! Vamos sair daqui!" Ele a puxou, mas Clara estava à frente, preocupada. "Se você sair agora, eles vão levar você também." A confusão aumentava e a realidade estava desmoronando, revelando um labirinto de mentiras e segredos que antes eram invisíveis. Rafael hesitou, a decisão travada em sua mente. Ou voltava para o safety da vida que conhecia, ou mergulhava no desconhecido e arriscava tudo por Luna, por Clara, pela família perdida. "Está tudo certo para você, Luna?" Rafael perguntou, a dúvida pesada em suas palavras, mirando o que poderia ser o passo mais importante de sua vida. "Se a sua mãe está viva, no que mais você já está envolvida?" "O que mais você não me contou?" E a resposta dela, que pairava no ar, poderia mudar não apenas suas vidas, mas toda a narrativa do que ele acreditava ser sua realidade. O lugar estava fervilhando-lhe segredos, e a verdade estava mais próxima do que nunca, mas também mais perigosa. No momento em que ela iria falar, um estrondo irrompeu do lado de fora, e as portas da galeria se abriram com um estrondo ensurdecedor, revelando silhuetas conhecidas. E um traidor inesperado. O lugar estava em caos, a multidão em volta aumentava, as vozes se sobrepondo, e Rafael sentiu o coração apertado, quase doendo. O rosto de Lina estava pálido, e a garota Clara tremia, segurando aquele bilhete com força. Ele olhou para a polícia se aproximando e soube que cada segundo contava. "Rafael", gritou o oficial, atravessando o tumulto. "Precisamos falar com você. Agora." "Não. Não podemos aqui." Rafael se virou para Luna, buscando alguma resposta. "O que mais você não me contou?" As palavras de sua tia ainda martelavam em sua mente. Ela não é quem pensa ser. E tudo estava mudando, como um pesadelo que tomado forma. "Rafael, escute." Luna falou de forma quase desesperada. "Eu não posso explicar agora. Estamos sendo observados. Eles virão atrás de mim e de você. Precisamos sair." Mas antes que ele pudesse responder, a porta principal se abriu com força. Um grupo de homens de terno entrou, seus olhares frios como aço. Ao centro, um homem que Rafael reconheceu. Instantaneamente, é Delano, o antigo sócio de seu pai, o mesmo que tinha os vínculos mais obscuros de negócios. O passado voltava com uma fúria implacável. "Rafael, não faça movimentos bruscos", ele disse, seu tom calmo, mas ameaçador. "Só quero conversar sobre sua noiva." A multidão ficou em silêncio, as câmeras piscando. Rafael olhou para Luna. "Isso é culpa sua, não é? O que você fez para atraí-los aqui?" Ela balançou a cabeça, seu desespero estampado no rosto. "Não é assim. Eu prometo que vou explicar tudo, mas não agora." "Chega!" Delano gritou, fazendo a galeria tremer. "Luna, ouça, o que você não falou pode ser a sua salvação ou sua condenação. O que você sabe sobre a operação do seu irmão? Você
sempre esteve mais perto do que imagina. A cadeia de segredos. A ficha caiu. Aquela menina na porta, Clara, não era só uma irmã, era uma conexão com tudo que estava prestes a desmoronar. Se eles soubessem mais, se Luna soubesse, e o que mais estava em jogo? Clara, você sabe de algo, não sabe? Rafael perguntou, fixando o olhar na menina. Você sabe o que está acontecendo? Eu só quero que minha mãe volte. Clara gritou, a inocência nos olhos. Ela está presa por sua culpa. Por todas as mentiras. A tensão aumentava. As câmaras filmavam e cada palavra contava. Rafael sentiu um nó na garganta. Luna se afastava, perdida entre seu passado e seu futuro, entre seu amor e suas mentiras. E, agora com a verdade flutuando perigosamente perto, ele não sabia em quem confiar. Luna, me diga tudo, agora! Ele exigiu, o tom urgente. E nesse momento, alguém empurrou a multidão. Um homem alto e magro apareceu. Era Otávio, um amigo distante, mas a expressão em seu rosto mudava tudo. Rafael, você precisa saber o que eu ouvi. Luna, ela está no meio de um jogo muito maior do que pensávamos. Eles a querem por causa do que o seu pai esconde. As palavras dele desencadearam uma tempestade. Rafael ficou atônito. A verdade que ele pensou que já conhecia estava ofuscada por camadas de mentira. O passado dele estava entrelaçado com o de Luna de uma forma que ele não poderia imaginar. Meu pai, ele repetiu, quase em choque. O que ele tem a ver com isso? Você não sabe? Otávio falou, seu olhar cheio de significado. A fortuna da família está envolvida em algo sujo, e Luna, ela é a chave para expor tudo isso. O tempo parecia parar. Todos os olhares se voltaram para Luna, que estava em frangalhos. Uma nova verdade estava prestes a ser revelada. Rafael, por favor, ela começou, mas ele não estava preparado para ouvir. A única coisa que ele entendia era que a vida que ele conhecia estava se desintegrando. Você me disse que queria saber a verdade, mas você está prestes a descobrir muito mais do que posso explicar. O silêncio foi devastador. As paredes da galeria pareciam se fechar. E, naquele momento exato, um grito cortou o ar. Luna, fica longe dele. Outra figura apareceu à porta, e quando Rafael a reconheceu, o coração dele parou. Era ninguém menos que sua mãe, com um olhar furioso que poderia queimar tudo ao redor. Você não pode confiar nela. As emoções explodiram e Rafael ficou paralisado. O que mais ele não sabia? A mulher que ele amava agora estava no epicentro de um furacão, e ele estava prestes a perder tudo de verdade. Luna, fica longe dele. A voz da mãe de Rafael ecoou pela galeria, cortando o ar como uma lâmina. Ele sentiu a adrenalina subir. O que mais ela sabia? O caos ao redor deles parecia distorcido, como se o mundo estivesse girando mais rápido do que ele podia suportar. Você não pode confiar nela, a mulher continuou, com os olhos furiosos e determinados. Ela está aqui por uma razão. É tudo uma armadilha. As câmeras piscaram de um lado para o outro, capturando cada fração de confusão. Arm trap? Que armadilha é essa, mãe? Rafael não conseguia entender. Como você pode dizer isso? Eu amo a Luna. Ele olhou para a Luna e viu o semblante dela mudar. O desespero estampado no rosto dela era inconfundível, mas havia algo mais. Um brilho, algo escondido. O que ele não estava vendo? O que mais ela escondia? Rafael, a tia dele se aproximou, a voz carregada de urgência. Ele provavelmente não é o único que está atrás dela. Oh, você precisa saber, é que a operação do seu pai pode estar ligada a tudo isso. Luna, é a verdade. Eu não sei do que você está falando. Luna gritou, mas a desconfiança criava um abismo entre ela e Rafael, uma sombra que se alastrava. Então, Clara, a menininha que até agora só havia causado confusão, teve uma explosão de coragem. Chega de mentiras. A verdade é que vocês todos estão brincando com fogo. Clara olhou para o grupo, determinando as palavras que sairiam de sua boca. Quando a mamãe desapareceu, ela me deixou uma carta que ninguém nunca viu. Uma carta? Rafael repetiu, sua mente girando.
O que tinha nessa carta, Clara? O ar estava pesado, como se cada respiração trouxesse um peso maior. Ela falava sobre pessoas ruins, sobre um plano. Clara disse, enquanto as lágrimas serviam como um alerta. Ela disse que se algo acontecesse com ela, eu deveria procurar o lobo. O lobo sabe de tudo. Que lobo? Rafael perguntou, o coração batendo forte. As revelações estavam começando a criar uma teia espessa, e a única coisa que ele queria saber era se Luna tinha alguma relação com isso. Ele está aqui, Clara gritou, e a expressão de Luna rapidamente virou de surpresa para terror. Ele sempre esteve aqui, esperando o momento certo. Antes que alguém pudesse processar a informação, a porta da galeria se abriu novamente com um estrondo ensurdecedor. Um homem alto, de aparência sombria, entrou. Seu olhar era fixo, como um predador que encontrara sua presa. Ele se aproximou, e Rafael pôde perceber que o ambiente inteiro havia mudado. Luna, o homem disse, o tom suave, mas ameaçador. Chegou a hora de acabarmos com isso. Chega! Rafael gritou, a tensão subindo a cabeça. Quem é você? O que você tem a ver com ela? Eu sou o lobo, o homem respondeu, com um sorriso que não chegava aos olhos. E você, Rafael, se mete onde não deve. Luna e você são peças de um jogo que nem mesmo imaginam. As luzes da galeria começaram a piscar e a agitação estava em seu ponto máximo. Rafael olhava de um lado para o outro, tentando entender o que isso significava. Que jogo? Qual é a sua intenção? Você não sabe mesmo, não é? O lobo continuou, num tom que fazia a pele de Rafael arrepiar. Luna é mais do que uma influenciadora. Ela tem um papel muito maior na rede que seu pai criou. O que você pensa que é amor pode ser o seu pior pesadelo. A revelação atingiu Rafael como um soco no estômago. Havia uma conexão mais profunda entre sua família, Luna e tudo ao seu redor. Ele se sentiu tonto, o chão parecia desabar sob seus pés. Não é verdade. Luna gritou, desesperada. Rafael, eu nunca quis que você soubesse. Não agora, não assim. Mas por que não me contou? O que você tem a ver com esse homem? Ele olhou nos olhos dela, buscando desesperadamente por respostas. Quem é você realmente, Luna? Eu sou apenas uma artista. Ela começou, mas o olhar do lobo a interrompeu. Não, você não é, ele disse, a voz carregada de um poder ameaçador. E agora, Rafael, é sua escolha. Está disposto a arriscar a vida de todos aqueles que ama. Porque se você não parar agora, poderá perder tudo e mais. O ar pesado ficou insuportável e a tensão era palpável. O mundo de Rafael estava desmoronando em pequenas partes, revelando verdades que nunca deveria ter descoberto. O que vai acontecer? Ele sussurrou. Mas no fundo, ele já sabia que nada seria como antes. E nesse instante, todos os olhares na galeria estavam fixos, como se o tempo houvesse parado. Tudo o que ele acreditava ter era um grande labirinto de mentiras e segredos, e o peso da verdade estava prestes a desmoronar sobre eles. O lugar estava em caos. A tensão era palpável e cada segundo parecia arrastado. Rafael olhava para Luna, cujo desespero crescia enquanto o lobo se aproximava. O olhar dele era penetrante, mas havia algo mais, algo que não se encaixava no quebra-cabeça. Ele sentia que todas as peças estavam ali, mas a imagem não se formava. E então, como um estalo, a porta da galeria se abriu mais uma vez. Uma figura familiar surgiu, e o coração de Rafael disparou. Era seu irmão, Felipe, que ele não via há anos, mas havia algo em sua expressão que não se parecia com uma saudação. Ele estava ofegante, a respiração acelerada e os olhos arregalados, como se tivesse corrido uma maratona. Rafael, ele gritou, abrindo caminho entre os convidados, as palavras saindo em desespero. Você precisa ir. O que está acontecendo aqui não é seguro. O lobo virou-se abruptamente, a frieza no olhar desaparecendo por um instante. Felipe, você não deveria estar aqui. A tensão aumentou, como a corda prestes a estourar. Não importa,
Felipe estava em pânico. Você não sabe como tudo isso pode acabar. Eles estão vindo. Ele olhou para Luna e a expressão dele mudou. Você não deveria ter se envolvido com ela. Rafael franziu a testa. Do que você está falando, Felipe? Que diabos você sabe sobre a Luna? Então, em uma fração de segundo, a cena mudou. Clara gritou e o silêncio se abateu sobre a galeria. O lobo tá mentindo! Ele não é quem diz ser! As palavras da menina cortaram o ar como um grito em meio à escuridão. Todas as atenções estavam agora voltadas para ela. Clara, não! Luna exclamou, as lágrimas nos olhos. Mas a menina continuava, sua voz agora cheia de coragem. Eu canto para a mamãe todos os dias. E ela diz que o lobo não é de confiança. Ele pode ser o responsável pelo que aconteceu. A sala estava atrás dela, confusa, e os olhares começaram a se voltar para o lobo, que já mostrava sinais de inquietação. Você tá errada, garota, ele disse, o sorriso se desvanecendo. Apenas calhe a boca e não faça isso ainda mais complicado. Mas Clara não hesitou. Eu sei a verdade. O lobo, ele é o responsável pelo desaparecimento da mamãe. Ele a levou. O ar ficou pesado. Rafael sentiu o mundo ao seu redor desmoronar, como se uma bomba tivesse estourado no meio da galeria. O que a menina estava dizendo? Como poderia isso ser verdade? Então uma explosão de sirenes cortou o ar. Era a polícia chegando. As luzes vermelhas brilhavam, refletindo-se nas paredes da galeria. O lobo pareceu surpreso. Não, isso não pode estar acontecendo! Ele gritou. Mas o caos só aumentava. Um grupo de oficiais entrou, prontos para agir. Rafael olhou para Luna, sua mente, em um turbilhão. O que acontece agora? Ele sussurrou. Vamos ter que correr, ela começou. Mas a tensão havia tomado conta. Felipe se aproximou mais, agora agitado. Rafael, ouça. É uma armadilha. Tudo isso pode fazer parte do plano dele. O que você não sabe é que Luna não é só uma artista. Ela é tangida por algo muito maior. E se ela estiver aqui, ela colocará a todos nós em risco. Como assim? Rafael sentiu um frio percorrer sua espinha. Felipe olhou mais uma vez para a multidão. Ela não é a única. Você deve se lembrar da antiga fundação, de como todos nós estávamos envolvidos nas operações do pai. Luna, ela não é um mero relacionamento. Ela tem laços que você... Eu nunca pudemos imaginar. A mente de Rafael girou. Cada segredo, cada encontro, tudo se misturava e se desenrolava. A confiança que ele tinha em Luna começou a vacilar. Você está dizendo que ela me enganou? E a resposta dele foi abruptamente pisoteada pela entrada de 2 agentes a mais, um deles apontando diretamente para Luna. Luna, você está presa. Os gritos de horror ecoaram pela galeria. Não! O que está acontecendo? Rafael gritou, a confusão e a dor preenchendo seu peito. Uma verdade devastadora estava se aproximando, e ele estava prestes a enfrentar as consequências da escolha errada que fez. Ele sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O olhar de Luna era de dor. Rafael, me escute. Não sou a vilã. Mas o peso do que estava por vir destruiu qualquer esperança de resposta. E naquele exato instante, Rafael mergulhou em um vórtice de emoções. Segredos revelados, traições à espreita e a verdade mais sombria vindo à tona. Ele estava prestes a perder não só a mulher que amava, mas tudo o que ele acreditava saber sobre sua família e sobre quem ele realmente era. A vida que construiu, tudo isso, parecia mais frágil do que nunca. E como um eco, a dúvida se espalhou em seu coração. Quem verdadeiramente era Luna? O lugar estava em caos. A tensão era palpável e cada segundo parecia arrastado. Rafael olhava para Luna, cujo desespero crescia enquanto o lobo se aproximava. O olhar dele era penetrante, mas havia algo mais, algo que não se encaixava no quebra-cabeça. Ele sentia que todas as peças estavam ali, mas a imagem não se formava. Então, como um estalo, a porta da galeria se abriu mais uma vez. Uma figura familiar surgiu,
e o coração de Rafael disparou. Era seu irmão Felipe, que ele não via há anos. Mas havia algo em sua expressão que não se parecia com uma saudação. Ele estava ofegante, a respiração acelerada e os olhos arregalados, como se tivesse corrido uma maratona. "Rafael!" ele gritou, abrindo caminho entre os convidados, as palavras saindo em desespero. "Você precisa ir. O que está acontecendo aqui não é seguro." O lobo virou-se abruptamente, a frieza no olhar desaparecendo por um instante. "Felipe, você não deveria estar aqui." A tensão aumentou, como a corda prestes a estourar. "Não importa." Felipe estava em pânico. "Você não sabe como tudo isso pode acabar. Eles estão vindo." Ele olhou para Luna e a expressão dele mudou. Você não deveria ter se envolvido com ela." Rafael franziu a testa. "Do que você está falando, Felipe? Que diabos você sabe sobre a Luna?" Então, em uma fração de segundo, a cena mudou. Clara gritou, e o silêncio se abateu sobre a galeria. "O lobo está mentindo. Ele não é quem diz ser." As palavras da menina cortaram o ar como um grito em meio à escuridão. Todas as atenções estavam agora voltadas para ela. "Clara, não!" Luna exclamou, as lágrimas nos olhos. Mas a menina continuava, sua voz agora cheia de coragem. "Eu canto para mamãe todos os dias, e ela diz que o lobo não é de confiança. Ele pode ser o responsável pelo que aconteceu." A sala estava atrás dela, confusa, e os olhares começaram a se voltar para o lobo, que já mostrava sinais de inquietação. "Você está errada, garota," ele disse, o sorriso se desvanecendo. "Apenas cale a boca e não faça isso ainda mais complicado." Mas Clara não hesitou. "Eu sei a verdade. O lobo, ele é o responsável pelo desaparecimento da mamãe. Ele a levou." O ar ficou pesado. Rafael sentiu o mundo ao seu redor desmoronar, como se uma bomba tivesse estourado no meio da galeria. O que a menina estava dizendo? Como poderia isso ser verdade? Então, uma explosão de sirenes cortou o ar. Era a polícia chegando. As luzes vermelhas brilhavam, refletindo-se nas paredes da galeria. O lobo pareceu surpreso. "Não, isso não pode estar acontecendo!" ele gritou, mas o caos só aumentava. Um grupo de oficiais entrou, prontos para agir. Rafael olhou para Luna, sua mente em um turbilhão. "O que acontece agora?" ele sussurrou. "Vamos ter que correr." Ela começou, mas a tensão havia tomado conta. Felipe se aproximou mais, agora agitado. "Rafael, ouça, é uma armadilha. Tudo isso pode fazer parte do plano dele. O que você não sabe é que Luna não é só uma artista. Ela é tangida por algo muito maior. E se ela estiver aqui, ela colocará todos nós em risco." "Como assim?" Rafael sentiu um frio percorrer sua espinha. Felipe olhou mais uma vez para a multidão. "Ela não é a única. Você deve se lembrar da antiga fundação, de como todos nós estávamos envolvidos nas operações do pai. Luna, ela não é um mero relacionamento. Ela tem laços que você e eu nunca pudemos imaginar." A mente de Rafael girou. Cada segredo, cada encontro, tudo se misturava e se desenvolava. A confiança que ele tinha em Luna começou a vacilar. "Você está dizendo que ela me enganou?" E a resposta dele foi abruptamente pisoteada pela entrada de 2 agentes a mais, um deles apontando diretamente para Luna. "Luna, você está presa!" Os gritos de horror ecoaram pela galeria. "Não! O que está acontecendo?" Rafael gritou, a confusão e a dor preenchendo seu peito. Uma verdade devastadora estava se aproximando e ele estava prestes a enfrentar as consequências da escolha errada que fez. Ele sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Então, o lobo começou a rir, uma risada fria e calculada. "Estou esperando que você descubra, Rafael. Às vezes, até a pessoa mais próxima pode ser a maior traição." E num movimento rápido, ele levantou um dispositivo e uma explosão de luz fez todo mundo hesitar. Depois, um clique e uma tela começou a aparecer. Imagens de Luna em reuniões, ao lado de pessoas sombrias, trocando documentos. Sorrisos cúmplices.
Você não entendeu, Rafael. A voz dele cortou o ar. Ela é uma peça-chave na negociação de um império criminal que seu pai construiu em segredo. E você não é nada além de uma marionete. A galeria irrompeu em murmúrios. Rafael ficou paralisado. O choque o atravessou como uma descarga elétrica. Olhou para Luna. O vazio na expressão dela o atingiu em cheio. É verdade? Rafael, ela implorou, seu olhar pedindo por compreensão. Eu nunca. Não sabia que você ficaria assim. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa. Mas o que mais Rafael poderia pensar? As peças haviam caído no lugar de tal forma que ele não conseguia distinguir o que era real e o que era manipulação. E assim, enquanto o caos aumentava ao seu redor, uma nova dúvida se instalou em seu coração. Quem era realmente Luna? E a questão que pairava na sua mente, cada vez mais reverberante, quem dele também era uma fachada? O lugar estava em caos. A tensão era palpável e cada segundo se arrastava. Rafael olhava para Luna, cuja expressão de desespero se aprofundava ao mesmo tempo em que o lobo se aproximava. As palavras dele ecoavam na mente de Rafael, quase como se fossem um eco distorcido. Ele queria gritar, perguntar o que mais estava oculto, mas a realidade era um turbilhão enfurecido. Às vezes, até a pessoa mais próxima pode ser a maior traição. As palavras do lobo cortaram o ar como uma faca. Rafael olhou para Luna, buscando respostas em seus olhos. A incerteza estava estampada em seu rosto. Era como se tudo tivesse mudado em um instante. Então, as luzes começaram a piscar. Não era apenas a tensão. Uma energia elétrica parecia flutuar no ar, trazendo uma sensação de que algo inesperado ia acontecer. De repente, um homem alto e robusto, com um ar intimidante, atravessou a sala. As pessoas se afastaram, e um manto de silêncios pesados envolveu a galeria. Era o pai de Luna. "Pare tudo!" ele gritou, tomando a frente como se fosse o centro do universo. Rafael sentiu o coração escorregar. Este não era um simples intruso. Era um homem que possuía uma aura de poder que fazia a sala tremer. Em um movimento rápido, virou-se para o lobo. "O que você está fazendo aqui?" O silêncio era tão denso que se podia ouvir a respiração das pessoas. As câmeras estavam ao redor, a tensão estava em seu ponto máximo. A luz branca das lanternas refletia os nervos tensos e os olhares confusos. "Eu estou aqui pelo que é meu", o lobo respondeu. Mas a voz dele estava mais desconcertada do que ameaçadora. "E você? Você não deveria estar se intrometendo." "Intrometendo? Eu sou o que você precisa. Sabia disso?" O pai de Luna respondeu com um sorriso desdenhoso. De repente, Rafael percebeu. Estrondos e murmúrios reverberaram. A figura imponente que estava diante dele não era apenas uma figura familiar, mas era também a chave que trancava os mistérios que rondava a Luna. Ele se lembrava de histórias suspensas no ar sobre as ligações obscuras entre as famílias. "Toda a verdade está a um passo de se revelar", gritou o pai de Luna. "E com isso vem a luz que pode queimar tudo. Levem-na." Em um movimento rápido, o homem se lançou para a frente, agarrando Luna pela mão. Rafael sentiu o mundo desmoronar. "Luna!" ele gritou, correndo em sua direção. Mas a pressão da multidão o deteve. Foi quando tudo mudou. Luna virou-se para Rafael, seus olhos cheios de terror e determinação. "Eles vieram me buscar. Rafael, eu sou..." Ela parou, sua voz falhando e uma onda de dor cruzou seu rosto. "Eu sou sua irmã", ela gritou, e as palavras estouraram como uma bomba. O murmúrio da multidão interrompeu o mundo, as vozes se sobrepunham. Rafael sentiu como se o chão estivesse se abrindo ao redor dele. Havia uma explosão de confusão. Ele olhou para Clara, que estava ao lado dele, e o olhar de compreensão entre as duas meninas fazia sua cabeça rodar. Era verdade? Como tudo isso era possível? "É uma mentira! Não pode ser!" ele gritou. Mas as palavras soavam vazias, até mesmo para ele. A revelação pesava contra ele, como se um manto de sombras estivesse se fechando sobre sua vida.
O lobo sorria, e Rafael não sabia se estava mais chocado ou furioso. O que mais ele não sabia? E foi então que o pai de Luna deu um passo à frente, olhando para Rafael com um olhar penetrante. E você, meu filho, talvez também não saiba de toda a verdade sobre o seu próprio passado. A conexão entre nossos lares é mais profunda do que você imagina. As peças começaram a se ajustar. O tempo parecia parar. O que mais havia por trás das mentiras? Rafael sentiu seu coração acelerar. Ele precisava descobrir, precisava entender o que realmente estava acontecendo e quais segredos poderiam mudar suas vidas para sempre. Qual é a verdade? Ele desafiou, a urgência dançando nas suas palavras. Mas o olhar de Luna e de seu pai dizia tudo. A escuridão obscura se aproximava, e a única certeza que existia, naquele instante, era que tudo estava prestes a desmoronar. Um tumulto de emoções se misturou no ambiente, e Rafael percebeu que as respostas que procurava poderiam não ser agradáveis. E assim, um novo mistério surgiu, levantando mais questões do que respostas. A narrativa que ele conhecia estava apenas começando a se desdobrar, e o que viria a seguir era mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. O caos na galeria era ensurdecedor. Rafael observou a cena ao seu redor se desenrolar como um filme em câmera lenta. O olhar de Luna estava fixo nele, os olhos cheios de lágrimas, enquanto o lobo se aproximava, sorrindo como um predador pronto para dar o bote. O peso de todas as revelações pairava no ar, como um manto escuro, e a cada segundo que passava, o coração de Rafael parecia afundar mais. Não, você não pode levar ela! Rafael gritou, o desespero transparecendo em sua voz. Ele queria correr, pegar Luna pela mão e sair dali, mas a pressão da multidão o detinha. Felipe, seu irmão, estava com um semblante sério. Rafael, a verdade está prestes a ser revelada. Você precisa saber quem realmente é. A verdade! O grito de Rafael ecoou, mas a frustração só aumentava. Qual verdade? A de que Luna está tudo conectado, ou que ela é a vilã? Ele olhou para ela, buscando alguma clareza, mas ela parecia tão perdida quanto ele. Eu só queria te proteger, Luna murmurou, e a vulnerabilidade em sua voz cortou Rafael como uma faca. O tempo parou, e ele percebeu que estava entre a espada e a parede. Proteger de quê? A raiva se misturava à dor. Dessa vida ou da verdade que está prestes a explodir? O lobo fez um movimento, mas antes que pudesse agir, a polícia irrompeu pelo local. Estamos aqui para prender todos os envolvidos neste esquema. Um oficial gritou, apontando para o lobo que agora estava cercado. A tensão aumentou, mas de alguma forma havia esperança. Luna, venha comigo. Rafael estendeu a mão, mas ela hesitou. Eu não quero que você fique preso por minha causa, ela exclamou, os olhos brilhando pela luta dela entre querer se salvar e proteger ele. É tarde demais para isso. A determinação dele era clara. Ele se virou para as autoridades. Sei que ela está em perigo. Ela precisa de proteção. As sirenes ecoavam, e enquanto a confusão se desenrolava, Clara apareceu, aumentando a intensidade do momento. Eu não vou deixar que eles a levem, gritou, correndo na direção de Luna, seu pequeno corpo determinado contra a adversidade. Rafael sentiu um nó na garganta. A força da inocência da menina, a luta e o amor dela por Luna eram palpáveis. Ele viu como tudo isso estava interligado, como a teia de segredos afetava a vida de todos ao redor. Todos precisam saber a verdade, Rafael, disse Felipe, sua voz firme. É hora de libertar Luna e expor essa traição. Finalmente Luna olhou profundamente nos olhos de Rafael. Você está certo. Eu não posso mais viver assim. Preciso contar tudo. E quando as primeiras palavras começaram a sair, uma explosão de vozes interrompeu. O lobo estava sendo levado, sua expressão mudando de ameaçadora para desespero quando a verdade surgia. A galeria começou a se acalmar, e Rafael sentiu um misto de esperança e alívio. Eles poderiam vencer. No entanto,
A sombra de insegurança ainda pairava sobre eles. Num momento de silêncio, Luna tomou coragem. Minha verdadeira identidade, eu sou mais do que você pensa. Meus laços são profundos. Mas o que você precisa saber é que a família, ela sempre esteve por trás desse jogo sujo. Rafael fechou os olhos, sentindo o peso das palavras. Finalmente ela se libertava, e assim a verdade dela começava a vir à tona. E agora, temos que enfrentar as consequências juntos. Os outros se afastaram, criando espaço. Ele pegou a mão de Luna com força, sentindo que, por fim, eles estavam lutando pela mesma causa. A multidão observava, aguardando a próxima revelação, mas no fundo, ele sabia que a batalha deles ainda não havia terminado. Esse é o começo, não o fim, disse Felipe. Com um gesto determinado, Rafael virou-se, enfrentando tudo e todos. E naquele momento, em meio ao caos, havia uma chama de esperança. Cada parte de suas histórias se conectava e eles estavam prontos para descobrir a verdadeira realidade. A tensão agora era palpável. O futuro estava incerto como sempre, mas havia uma certeza. Juntos, eles poderiam lidar com quaisquer desafios que viessem. Rafael sentiu que, apesar de tudo, a lealdade e o amor poderiam guiá-los. E enquanto a luz da galeria começava a clarear, ele deixou escapar um sussurro que ressoou na alma de todos ao redor. A verdade sempre emerge. E agora, estamos prontos para enfrentar nossa história. E você? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a crescer. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Vamos juntos nessa jornada.